Boa noite. Pensar política hoje em modelo diferente daquilo que é habitual. Tenho comigo dois economistas, o Dr. Couto Lopes e o Dr. Viriato Monteiro, que trabalharam sempre, ou andaram sempre pelas zonas das finanças e do sistema financeiro. E hoje vamos falar sobre o sistema financeiro e aquilo que ele hoje, a maneira como vimos hoje, como analisamos hoje o setor financeiro. Isto vem mesmo a propósito porque quer um quer outro fazem parte da lista concorrente à Associação Mutualista Montepio Geral. Mas não é disso, também é disso que vamos falar, mas vamos começar a falar por outras coisas mais generalistas, que é sobretudo saber que análise é que fazem a atualidade do sistema financeiro. Couto Lopes, começo por ti. O setor, eu tive 50 anos na banca, comecei de paquete e acabei como presidente da banca. Entretanto, da maneira como a banca tem evoluído, sempre no bom e no mau sentido. No bom sentido, porque tecnicamente tem de facto sido do setor da atividade a que mais tem desenvolvido tecnicamente. No aspecto da credibilidade e dos princípios, aí, como toda a gente sabe, com os problemas que houve no Banco Espírito Santo, no BPN, de facto... BCP... Acho que com exceção mais ou menos do Santander e do BPI... Sim, de facto todos eles tiveram grandes crises. Claro que a banca, neste momento, é uma entidade... Antigamente dizia-se que um banco, o melhor negócio do mundo era um banco a dar lucro. O segundo melhor negócio do mundo era um banco que nem dava lucro nem dava prejuízo. E o terceiro melhor negócio do mundo era um banco que dava prejuízo. Hoje em dia já não é assim. Se os ativos dos bancos fossem criteriosamente avaliados, dificilmente os bancos neste momento poderiam dar lucros. Porque as taxas de juros estão tão esmagadas, os spreads, que é difícil, com os encargos, com os custos que eles têm de estrutura, é quase difícil um banco dar lucro. Mas é um negócio muito protegido. Eu costumo dizer que é um negócio em que os clientes oferecem a matéria-prima, ainda pagam para eles terem a matéria-prima, não é? Porque cobram as comissões, até da própria conta cobram comissões, e de facto não se percebe. Pois, é o problema. Quando antigamente a estrutura da banca era uma estrutura mais... Direi mais simples, não é? Com muitos trabalhadores, e era um setor que remunerava bem os seus trabalhadores. Pois, não há dúvida nenhuma que ser bancário há 50 anos era um emprego de elite. Hoje em dia não é? Sim, hoje há muita gente a ganhar mais do que ganha um bancário. Não, mas se virmos que entre o negócio bancário é um negócio, quer dizer, pela sua gênese, capta dinheiro e coloca dinheiro. E a diferença entre uma coisa e a outra é muito esmagada. Sim, portanto, por exemplo, vocês reparem... As comissões têm subido. Pronto, não há dúvida. Mas, por exemplo, vamos falar do crédito à habitação. O crédito à habitação, há 4, 5 anos, tinha spreads de 0, qualquer coisa. Neste momento, a Euribor é próxima de 0. Então, quer dizer, qual é a rentabilidade que esse crédito tem relativamente aos bancos? É quase nenhuma, quase nula, não é? Entretanto, não há dúvida nenhuma que neste momento também os bancos quase que não remuneram os spreads tem spreads muito altos. Mas o spread está ligado ao risco, não é? Sim. Se queremos mais spread, temos mais risco. Se tivermos mais risco, corremos o risco de imparidades e de muitos incobráveis, que foi aí que começou os grandes problemas da banca, não é? Que ainda hoje se mantém, é obrigado. Por exemplo, nós somos candidatos à Associação Mutualista, mas entre os 60% e os 70% do ativo da Associação Mutualista tem um banco, que dizem que é do setor social. Sim, é do setor social, porque a Associação Mutualista é o setor social. Mas o banco, a Caixa Económica, Montepio Geral, pauta-se por princípios de concorrência financeiros como um banco normal.
E como criteriosamente o crédito que foi concedido sem esse tal critério, o que é que acontece? É que as imparidades têm absorvido parte da rentabilidade do banco, a estrutura é muito pesada, porque o banco não tem sido gerido por profissionais que sabem da banca. Tem sido gerido por um senhor que dá pelo nome do Dr. Tomás Correia, que é mais um ilusionista da gestão do que é um banqueiro. Mas daqui a pouco entraremos na questão do Montepio, para já vamos entrar vamos continuar nesta questão do setor em si, da sua rentabilidade, porque de facto é incompreensível como é que o setor financeiro, que antes, estou a falar, já não direi há 50 anos, direi há 40 anos, era um setor lucrativo, quando só tinha, sobretudo, a banca comercial, não é? E hoje que tem tudo, aliás, se calhar talvez tenha sido esse o principal erro da banca, precisa de comissões cada vez maiores para se autoalimentar e de facto, quer dizer, nós ficamos com os cabelos em pé quando temos que pedir alguma coisa à banca, digo eu. Mas Curiato, qual é a tua opinião? Deixa-me falar. Pegando um bocadinho na questão de há bocado, portanto, estando esmagados os spreads, como é que os bancos vão de sobreviver e o último resultado da Caixa Geral de Depósitos foi surpreendente. Foi surpreendente, não é? Já apresentou lucros. E substanciais, não é? Já estamos a falar de 300 e tal milhões de euros. Mas eu diria que passou-se uma das coisas que não tem a ver com os spreads, mas que tem a ver com o acautelar o risco. Passou-se uma situação em que o cidadãos chegava ao banco e pedia um empréstimo para comprar uma casa que custava 100, por exemplo, 100 mil, e o bancário do lado de lá dizia: porque é que você não leva 120 mil e assim compra mais uma garagem, mais um terreno, mais não sei o quê. Portanto, hoje em dia não. Hoje em dia, para acautelar o risco, já não se fazem ofertas dessas. E também a avaliação que se faz é mais cautelosa porque normalmente são créditos com créditos hipotecários, não é? Com hipoteca do Sim, mas isso é um facto que aconteceu na banca. Mas hoje a banca não está a correr o mesmo risco porque os alertas do Banco de Portugal, e nomeadamente através até o Banco de Portugal tem vindo a alertar para um aquecimento, mas sobretudo a DECO tem falado muito no endividamento das famílias e que estamos a regressar novamente àquilo que vivemos em 2010, 2011, 2012. E depois, posteriormente, até porque depois com a perda de empregos, a coisa tornou-se ainda mais. A sensibilidade que eu tenho é que isso é mais no campo dos créditos pessoais, porque o crédito para efeitos de imóvel, de compra de imóvel, eu acho que os bancos aí estão-se a defender melhor do que anteriormente. Anteriormente contribuíam para a bola. Não será pior o crédito concedido para consumo? Do que porque ainda tenho uma hipoteca, ainda tenho um bem. É mais perigoso para o lado do cidadão, para o lado das famílias, que não falta quem ofereça. Até temos lá aquelas empresas de crédito, Credibom, Cofidis, e não sei o que, fora a publicidade, que eu não aconselho de maneira nenhuma, porque realmente tem umas taxas muito agressivas e muito perigosas para quem pede o empréstimo. E portanto, eu concordo que realmente que se está a deixar. Aí haveria até qualquer coisa a fazer do lado do Estado e dos governos, que era, até nas próprias escolas, ensinar os jovens e ensinar portanto, quando eles chegam ao momento de constituir família, não levar na cabeça e já nos hábitos para comprar carro. Já foi pedir um empréstimo àquela empresa ou à outra, ou a própria empresa que lhe vende o carro tem associado a uma empresa de crédito. Portanto, o Banco de Portugal põe cá fora os avisos, mas autoriza a criação de novas empresas à torta e à direita, não é? Pois, isso é que de facto é contrário do... Mas eu queria acrescentar mais alguma coisa. Isso de a banca ser rentável e agora não é uma falsa ilusão. Eu sou bancário desde 1962.
E, historicamente, quando foi, do 25 de Abril, foi necessário fusionar bancos, o Pinto de Magalhães, o Banco de Angola, porque estavam todos com dificuldades económico-financeiras. Foi na altura da crise de 73. Mesmo assim já estavam com dificuldades. Sim. Depois disso nasce o BPI, por exemplo, que emerge do Fonseca Desemborné, do Banco Tota, tudo bancos com dificuldades, é o Banco Borges Irmão. Sim. Portanto, a banca, tradicionalmente, se os balanços fossem devidamente ponderados e credibilizados, a banca sempre teve dificuldades. Agora, como dizia um amigo meu, os bancos são autênticas fábricas de notas falsas. Historicamente tem sido assim. Quer dizer... Pois, eu compreendo, porque de facto, quer dizer, hoje vivemos quase uma irrealidade com o setor financeiro e com a banca em particular, porque é incompreensível que hoje, como disseste, o Banco Comercial, o Banco Caixa de Depósitos apresentou um lucro fabuloso, a BCP também já está com lucros fabulosos, o BPI, todos o Santander, todos eles apresentam lucros fabulosos. São estes lucros verdadeiros? Ou serão eles resultado das máscaras que se põem nos ativos da... Não, o crédito quando se gera, quando se concede o crédito, não é verdade, e se começam, e é contabilizado, não é? É um ativo rentável e, portanto, começa-se a contabilizar juros, não é? Agora, depois... Mas como sabes, no passado, muito dos resultados eram resultado das avaliações que faziam alguns investimentos que tinham, nomeadamente em ações trocadas entre bancos. Exato. E, portanto, para terem os prémios de gestão. Não achas que isto aqui é uma vicissitude do próprio sistema? Mas é o sistema que está criado e constituído. Agora, nem podemos... Mas não podemos fazer nada. Não. Há duas instituições que regulam o banco, é a Associação Portuguesa dos Bancos e é o Banco de Portugal. A Associação numa lógica digamos, corporativa, não é? Mas que poderia ter uma ação mais fiscalizadora, mais proativa, para assegurar a credibilidade que falas do sistema bancário. O que é que achas disso? O sistema bancário só é credível, não é? Porque o governo, porque pode haver problemas sistémicos na economia portuguesa e, portanto, o governo tem por obrigação segurar, aguentar e fazer com que isso não aconteça. Então, para isso fica só com um banco, com o Caixa Geral de Depósitos. Por exemplo. Porque seria uma maneira até de... Pronto, exatamente. Até porque a maneira de assegurar, e o Montepio, que é um banco do sistema social, que também deveria ser... Sobre o Montepio vamos falar daqui a bocado, pronto, exatamente. Mas não te parece que devíamos ir por aí? Porque, de facto, o sistema financeiro hoje é super... Tu disseste uma coisa que é uma coisa que me chateia solenemente, que me chateou aqui há uns anos atrás, quando foi do BPN, ouvir o João Salgueiro, na altura, presidente da Associação Portuguesa de Bancos, dizer que aquilo que tu começaste por dizer, que o setor bancário era o mais tecnicamente mais evoluído, que tinha tido de facto uma evolução fantástica, e logo a seguir, e portanto, quando o Vítor Constâncio, na altura, pedia informações sobre alguns bancos, nomeadamente aquele banco de Cabo Verde e outros que estavam por lá pelas Américas Latinas, e o João Salgueiro, em defesa do BPN, veio dizer que não, usando isto, logo uma semana depois cai o BPN. Como, aliás, o Cavaco Silva, uma semana depois de ter dito o BES, cai o Pois, e o regulador, o Banco de Portugal, sempre esteve de acordo. Aliás, o Banco de Portugal vai, periodicamente, e eu é que recebia os auditores do Banco de Portugal, e sabem o que é que eles iam lá fazer e o que é que viam. Essas auditorias é uma coisa que já deu o chão. Viam aquilo que a gente lhes mostrava. Claro. Pronto. Não, até porque o contrato, eu fico impressionado, é com os contratos de auditoria que são feitos, que vão buscar lá até um dinheiro bastante interessante. A auditoria que é feita à banca paga-se, cobra-se bem, e eles só vão ver meia dúzia de movimentos, e os movimentos que são concedidos não fazem uma análise muito aprofundada. O que eu vou dizer é politicamente incorreto, mas eu entendo que os bancos deviam ser todos intervencionados e ter lá um representante do Estado para poder controlar do dia a dia, porque se não tiver no dia a dia o controle,
Nunca mais só vem aquilo claro que os bancários e que os bancos lhe querem mostrar. Pois isso é uma questão que nos afeta a todos. Agora a economia, portanto... Mas há as empresas, nomeadamente as empresas, queixam-se da falta de crédito para o seu funcionamento. Porque agora, com as imparidades que foram constituídas, não é? Como é que é possível um novo banco, disseram eles quando foi constituído, que limparam o balanço e agora era o banco bom. E o banco bom só tem prejuízos. Como é que é? Há coisas que... Essa é a minha pergunta. Eu quero a vossa resposta, não é? Não há resposta para isso. É que esta engrenagem económica ou financeira é muito complicada. E o governo sabe disso. Só que os governos é preciso estar para a frente e aguentar enquanto lá estão. E depois da conversa, quem vier atrás fecha a porta. Bem, quando foi do BPN, houve um erro crasso que foi cometido pelo governo de então, né? Com o Ministro das Finanças, o nosso ilustre professor Teixeira dos Santos, que foi ter nacionalizado o banco, mas deixou ficar a funcionar a empresa... A Galileu Galilei. Que tinha os ativos bons e deixava como é ficar... Possível? Mas eu, por acaso, dou-me bem com o Fernando Lima, que era na altura o presidente da Sociedade Lusa de Negócios, que ficou com a parte... A CLN, mas logo também passado pouco tempo fechou. Porque de facto, mas antes de fechar devem ter retirado o que era bom e deixado. Eu não sei, mas ela tinha um caráter de intervencionismo dentro das suas próprias instalações. Ela não funcionava em roda livre. E portanto, eu penso que já na altura se percebia que a Sociedade Lusa de Negócios, porque eles também quiseram abarcar tudo, a saúde, seguros, não sei o quê. Portanto, que criou ali mas de facto, quer dizer, o Lehman Brothers foi à falência. Porquê é que o BPN não foi à falência? Bem, todos os bancos, se quiserem, todos os bancos, dizia um banqueiro que já morreu, conhecia muito bem a banca por dentro, que se tivéssemos necessidade de liquidar os passivos, pegando nos ativos, nenhum banco tinha ativos suficientes para liquidar os passivos. Mas isso nós sabemos, não é? Por isso é que as reservas legais são constituídas. Não, mas estão lá. Mas é que tem um efeito mas está no ativo. Mas tens um efeito de alavancagem daquilo que concedes de empréstimo ao banco, não é? Mas se pegássemos disso tudo para liquidar, sim, não dá. Não dá. Pronto. O resto está na economia, não é? O resto sim. Está na economia. Não, mas é um ativo do banco. Se o ativo, sim. o crédito concedido é um ativo do banco, não é? Se pegássemos desses ativos todos para liquidar os passivos, não é? Os capitais próprios têm que ser sempre positivos, não é? Diga uma coisa, mas não acham que com todas estas dificuldades que os custos de gestão são super elevados para o país que temos? Porque a banca está ainda numa fase ainda de reestruturação. Em determinada altura, abria-se um banco em qualquer esquina. Eu não estou a falar dos custos estruturais, estou a falar dos custos de gestão. Mas mesmo os custos de gestão estão muito elevados. Os custos estruturais estão muito elevados. Sim, e depois foi concedido crédito sem grande qualidade. Então, agora está-se a verificar todas as imparidades e as previsões para os incobráveis, não é? E, portanto, tão cedo a banca ou vai continuando a maquilhar o balanço, ou então cedo não vai dar lucro. Pois, isso aqui é uma situação muito pouco abonatória para o setor financeiro que é central e essencial para o desenvolvimento da economia, não é? Portanto, ter um setor financeiro com saúde, não é? Portanto, isso é assim, há coisas que mudaram. Por exemplo, o nível salarial de um bancário, em médio, hoje em dia é mais baixo, quer dizer, em prejuízo do trabalhador. A gente agora vê jovens licenciados até com boas classificações a serem recrutados por bancos e pagam-lhe nem 1.000 euros. Abaixo do salário mínimo, abaixo de 1.000 euros. E agora, as administrações, essas continuam a ganhar. Mas não acham que isso é um crime de lesa pátria? Quando ouvimos falar que um banco qualquer tem não sei quantos administradores, tem não sei quanto... Os executivos, os não executivos, tem depois as assembleias, tem depois os conselhos fiscais, tem depois...
tenho um conjunto, tenho os conselho políticos depois que saem dos da conselhos legislativa, não para os conselhos gerais, e depois quando vão para lá os conselhos ou as comissões para as remunerações, para o risco, para a avaliação. Não é gente a mais para remunerar com É gente a mais e a banca tem consciência disso. Só que das duas, ou mandava aquela gente toda para o desemprego, ou tem que os aguentar e progressivamente. Não, progressivamente. Eu conheço alguns que têm no Conselho Geral, têm 3 ou 4, 4 ou 5 Conselhos Gerais, não é muito, não é? Ou Conselhos Fiscais, não é? Sim, não, mas a própria estrutura dos bancos, neste momento ainda, está muito empolada, portanto, está sobredimensionada. A estruturação através da redução do número de efetivos. Porque é que não fazem também o número de... Daqui a pouco temos mais generais do que número de soldados, efetivos administradores. Não é estrutura. Mas não é necessário fazer... Não é necessário fazer alguma coisa aí também? É preciso fazer a todos os níveis. As pessoas têm que começar a ficar, portanto, os bancos e quem dirige os bancos, o próprio acionista. Não é? Em primeiro lugar temos que ver quem são os acionistas, não é? Mas com o capitalismo popular, os acionistas valem pouco, quer dizer, podem ter lá 10 mil, 20 mil ações, não é? Quase que não têm poder de intervenção, não é? Não, mas tem que ser a todos os níveis. Isto é um problema. Mas quando, por exemplo, quando é um banco em que os capitais públicos estão em maioria, ou em totalidade, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, torna-se, quer dizer, o poder político tem a faca e o queijo na mão, não é? O problema é que muitas vezes olha-se para os bancos um pouco à moda antiga, mas também se olha para os bancos para dar emprego a ex-políticos e ex-deputados. Então, Montepio é o albergue. Mas isso tem sido uma prática errada, que tem sido praticada ao longo dos anos, mas para a qual tem que haver uma solução. Ainda não se corrigiu completamente, não é? Mas tem que se corrigir, quer dizer, pelo contrário, tem de ser gravado. A história da Caixa Geral de Depósitos, quando esteve para ir para lá, o anterior administrador, o que veio que era cedido do BPI, salvo erro, não é? BPI. E que acabou depois por causa daquelas tricas hidricas, acabou por ser demitido, mas levou uma indemnização choruda, portanto. Quer dizer, gastam-se às vezes rios de dinheiro com erros que no fundo são erros. Mas se vocês forem às instalações da sede da Caixa Geral de Depósitos e veem uma sede perfeitamente faraónica, subaproveitada. Mas a pena é igual. Pronto, exato, mas a Caixa, aquilo quando foi feito para outro país e para outra gente, não é? E aquilo, vocês veem lá, nem veem os empregados, só veem a estrutura, não é? Pronto. Aquilo custa dinheirão. Só manter aquilo custa. Exatamente. Só manter aquilo custa de facto muito dinheiro, não é? Porque é de facto umas instalações para top de gama, não é? E uma obra de arquitetura muito bonita. Vamos agora amenizar um pouco a conversa para depois entrarmos na questão do Montepio. Qual é a vossa opinião sobre o Orçamento de Estado que agora foi apresentado e que está em fase de discussão na especialidade? O Orçamento de Estado... Há uns que dizem que é eleitoralista e outros dizem que é um Orçamento de Estado da austeridade. Eu penso que o Orçamento de Estado, por aquilo que eu já li, está muito bem elaborado. E nós temos um Ministro das Finanças que de facto sabe daquilo. Só que, como nós somos uma economia muito aberta, o preço do petróleo, por acaso, tivemos a vantagem que baixou, esteve nos 80 e tal dólares, neste momento está a 60 e tal. 65. Está a 65. Isso é uma vantagem para nós. Ou já não é para os angolanos, não é? Sim. Para os árabes, não é? Exatamente. Mas os outros são mais suscetíveis. Entretanto, acho que também já começam a dizer que o déficit de 0,2 que é perfeitamente irreal, não é? Não sei se será ou não, lá o nosso ministro com as cativações é capaz de lá chegar. De qualquer das formas, penso que estamos no bom caminho, não é? Mas as cativações é uma questão muito singular, não é? Porque, embora na saúde não haja cativações, mas há aqui uma coisa, há aqui um conjunto. Obrigado, tens falado pouco, agora vou-te pôr esta aqui. Há aqui uma questão muito singular, que é, uns querem reduzir impostos,
outros querem aumentar com as despesas. Como é que nós vamos encontrar o equilíbrio? O ponto de equilíbrio. Quando, por exemplo, se reclama que a saúde, apesar de termos um Serviço Nacional de Saúde muito bem qualificado e que está entre os 10 melhores do mundo, temos uma educação que tem tido grandes sucessos porque, de facto, os nossos licenciados são reclamados no estrangeiro. Como perceber estas questões e como satisfazer um povo tão insatisfeito porque nega tudo aquilo que tem de bom e depois não quer contribuir com impostos para melhorar ainda mais? Como é que tu vês isto? Assim, achas que isto é de um povo insatisfeito? Não, eu vejo isto como sendo portanto, nestas alturas de decidir os orçamentos, todos os anos há sempre saltam para a praça as reivindicações, não é? Portanto, ou da área da saúde, ou da área do ensino, ou da área dos tribunais. Quer dizer, enquanto o governo de Passos Coelho, as pessoas já sabiam ao que ele vinha e foram cortes logo de entrada e tal, e as pessoas aguentaram durante 4, 5 anos sem ter aumentos, os funcionários públicos, foram descongeladas as carreiras, foram descongelados os níveis salariais, aguentaram ali. Agora, com a corte do subsídio de Natal. Exato, houve cortes de um subsídio. Depois aumenta as horas de trabalho, 35 a 40 horas. E, portanto, eles tiveram, em termos reais, em termos líquidos dos salários deles, eles realmente tiveram perdas e agora alguns desses congelamentos que desapareceram. Portanto, eles não têm aumentos reais há mais de 10 anos. Agora, o António Costa, quando ganha o governo, porque não foi o partido mais votado, mas soube-se aliar para ser governo, uma das coisas que ele prometeu foi, digamos, repor às pessoas as situações que tinham anteriormente da Troika, né? Anteriormente à Troika. Agora, neste último ano de governo, para o primeiro mandato, as pessoas fizeram as contas e disseram, bem, ou é agora ou então não é mais. Tanto mais que as sondagens, a certa altura, davam a possibilidade do António Costa ganhar com maioria. E, portanto, eu julgo que os partidos da geringonça, mais à esquerda, portanto, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, apercebendo-se... O Partido Ecologista, às vezes, que às vezes esquecemos, também faz parte da geringonça, não é? Mas, quer dizer, aperceberam-se bem, esta é a nossa última oportunidade de... Mas achas que é razoável o nível de greves ter aumentado quase exponencial neste período de governo da geringonça, relativamente àquilo que tinha acontecido no governo de Passos Coelho? Não será isto uma contradição dos trabalhadores portugueses? É um bocado contraditório, mas é aquilo que eu dizia, quer dizer, eles sabiam que no governo do Passos Coelho, mesmo que fizessem greve, dificilmente conseguiam obter alguns ganhos. Aqui, aproveitando um bocado o discurso de entrada do António Costa, em que ele prometia que ia repor os níveis de vida anteriores à Troika. Não, eu acho que ele ia reverter aí, depois a confusão do discurso, quer da esquerda, quer da direita, a colar o António Costa uma coisa que ele não disse. O que ele disse é que ia reverter algumas das medidas que tinham sido tomadas por Passos Coelho. E reverteu-as. Nas 35 horas, o congelamento de carreira, reverteu algumas. Há uns casos pontuais, por exemplo, os achas que é possível? O Couto Lopes falou, portanto, que se calhar será real o 0,2 de déficit. Achas que era possível dar mais, por exemplo, aos professores, aquilo que eles reclamam, uns 9 anos, não sei o que, assim, dar aos enfermeiros, dar aos juristas, aos juízes, dar aos polícias? É razoável? Dar aos médicos é razoável? É assim, que as pessoas trabalham, mereciam. Agora, que o país possa pagar, não pode. A gente sabe que não pode. Nós merecíamos
de haver o IRS extraordinário que pagamos naqueles 4 ou 5 meses. Eu estou reformado há 20 anos do banco e ganho menos 10% de quando fui reformado. A minha pensão baixou em 10%. Neste momento ainda ganho menos 10% de quando fui reformado. Portanto, o meu aumento durante 20 anos foi perder 10% em termos nominais. Pois, o problema é que estes sistemas servem para equilibrar, porque havia desequilíbrio. A classe média tem sido muito construída com impostos. Tem sido. Mas quer dizer, a classe baixa tem sido muito mais esmagada, não é? Eu acho que não. Passaram por desemprego, jovens, às vezes de 30 e 30 aí anos. tens razão, mas há uma coisa que é verdade, o que o doutor falou. A classe média foi claramente a mais sacrificada. Porque é aquela que já tinha um nível de vida mais ou menos estabilizado e também teve problemas do desemprego, mas foi aquela que mais contribuiu com impostos. A classe baixa, não é? Se estamos a falar em questões de classe, a classe baixa, poucos impostos pagava. Percebes? Portanto, aqui não há uma relação quase direta relativamente à crise. A crise afeta muito mais a classe média. Pois, mas eu tive alguns amigos que diziam que ficaram desempregados e diziam que se um dia lhes faltasse a comida aos pais, aos filhos... Portanto, as gerações mais velhas é que sustentaram. Mas não só, havia gerações dos 30, 40 anos que tinham uma vida estabilizada, uma vida porreira, perderam os empregos e que diziam que se um dia faltasse a comida aos filhos, que pegavam numa arma e iam para a violência. E houve casos de suicídios. Portanto, essa é uma questão muito, muito gravosa da sociedade. E acho que a Europa perdeu um bocado o espírito solidário e levou a esta situação, e por isso é que também está a levar... Porque a Europa não teve pejo nenhum em chegar aqui, e apesar de nós termos um nível salarial mais baixo, principalmente as classes mais baixas, e eles ainda achavam que deviam receber ainda menos e deviam pagar ainda impostos, tinham que descer. Uma das coisas que marcou muito foi o Vítor Gaspar, quando se demite, quando pede a demissão do governo, dizer que não tinha percebido que os efeitos das medidas que iam tomar iam ser tão drásticas. Ora, nós sabemos porque estudamos isto na economia, que a economia vive da percepção que cada agente económico tem das medidas. E toda a gente percebeu que aquelas medidas seriam draconianas, o investimento parou, o emprego caiu e as pessoas também que tinham dinheiro, que tinham possibilidades de fazer algumas despesas, não faziam, porque quiseram amealhar o pouco que tinham para acudir a eventualidades futuras. Não é? Uma das coisas que foi falada aqui há uns tempos atrás, aliás, no governo de Sócrates, e depois foi parado por causa das dificuldades financeiras, era a questão das plataformas, das plataformas logísticas em Sines e em Matosinhos. Como é que vocês... Não achariam que isto seriam investimentos interessantes numa altura em que se fala em investimentos, além da ferrovia, que também deve ser prioritária para o governo e para o país? Bem, há quem diga que a plataforma de Sines, o investimento que for ali feito, que vai servir muito aos espanhóis, não é? Aqui de Leixões... Aos espanhóis porquê? Aos espanhóis porque, se calhar, em determinadas matérias-primas e consegue exportar melhor por ali. Consegue exportar melhor por ali. Mas os ganhos somos nós, os ganhos da operação, que são sim, mas isso representa uma fatia pequena, se calhar. Não é uma fatia considerável. Não é uma fatia considerável. Eu queria acrescentar também, há bocado falaram de greves e tal. Eu já fui a primeira vez politicamente incorreto, porque para outra vez. Eu acho que as atuais formas de luta, de greves, especialmente do setor público, são perfeitamente ultrapassadas. E são as formas de luta de finais finais do século XIX e do século XX. Hoje em dia, vão fazer greve. Sim, senhor. Quem é que faz greve? São, geralmente, os funcionários públicos. Ora bem, quem é que é o prejudicado? É o utente, que deixa de ter barco para atravessar o Tejo, deixa de ter comboio, deixa de ter metro e tal. O Estado está-se marmando para tudo isso.
Se calhar até paguem menos, não é? Exatamente. Não, porque eles têm um fundo de greve e tal, se calhar até Não, mas pagam o menos. Estado paga menos. Por isso Não, agora o é que tem Estado agora. Os professores a mesma coisa. Portanto, eu acho que era a altura de os trabalhadores e os seus dirigentes pararem, refletirem e ver quais seriam as formas de luta mais adequadas para conseguir os seus intentos, que são justos, mas sem estar a prejudicar o próprio utente. Quer dizer, E, aliás, põe a população um bocado contra eles. Bem, para isso Porque a lei prevê os serviços mínimos. os serviços Não, mínimos. mas mesmo assim, eles deviam refletir, porque eles não estão. A senhora dá na televisão de manhã, a senhora que ia para o comboio não pode ir, ou para a consulta não pode ir. Quer dizer, os ministros de Estado de Estado, diretores-gerais, estes estão no gabinete e dizem que que são burros. Pá. Pronto. Portanto, era a altura dos trabalhadores refletirem um bocado sobre as formas de luta. Aliás, para atingirem os seus Os japoneses objetivos. fazem isso, pá. Por exemplo, nos transportes, continuam a trabalhar, não cobram. Por exemplo. Nas empresas estão lá, pá, estão de braços caídos, não é? Greves de braços. Mas, por exemplo, olha, hoje e ontem, aquela greve no Porto de Setúbal, não é? É uma situação miserável, quer dizer, aí não se aplica bem o que estás a dizer. Porque as pessoas são contratadas ao dia. Chegaram ao ponto de assinar uma procuração para ser a entidade patronal que diariamente celebra um contrato de trabalho para trabalhar naquele dia. Quer dizer, se o homem ou a mulher, o que for, se adoeceu naquele dia, ela não tem proteção absolutamente nenhuma. Mas nesse caso, do capitalismo mas nesse caso devia haver um provedor que chegasse, mas não funciona. Mas Chegasse e disse, de facto, isso está mal feito. Mas estamos a falar de um setor no... que é super protegido pelo governo porque é muito exportador, que é o setor automóvel Auto Europa, não é? Porque se a Auto Europa parar, neste momento eu vi imagens nas televisões que estão não sei quantos carros locais por volta de capacidade de armazenamento. Não é? Mas quer dizer, o problema é que quando a Auto Europa faz o seu cálculo de custos de produção para saber quanto é que vai custar cada unidade produzida, não sei o quê, já conta que do lado do operador portuário vem um preço que lhe já é favorável e aquilo já é esmagado até à última. E, portanto, a Auto Europa, que é um grande capitalista a nível de toda a Europa, não é? Se calhar devia vender o carro uns 10 euros ou 20 euros mais caro por unidade para contemplar essas pessoas e não o faz. Quer dizer, é o capitalismo selvagem como Exato. Mas o Estado aí devia intervir. E porque isso não se admite que o Estado interveio em situação precária há 15 anos. Mas o problema é que o Estado interveio do outro lado, queria era que eles ficassem cá. E, portanto, não se importou que os preços de incorporação da mão de obra nos partes em que há, porque até os que trabalham na fábrica, lá os que apertam os parafusos e que comandam os robôs, até nem são muito mal pagos. Mas ali, àquele nível, como é subcontratação, portanto, eles devem subcontratar lá os operadores do carro. Normalizar essa situação. As coisas aí ficam um bocado esquecidas. É uma situação pouco abonatória de uma sociedade. Podemos entrar agora, então, vamos falar um pouco de Montepio Geral e das vossas ideias para o Montepio Geral. Montepio Geral tem sido, ao longo dos últimos anos, 5 ou 6 anos, notícia nos grandes noticiários, nem sempre as boas razões. Lembro-me aqui há 5 ou 6 anos, talvez 6 anos, uma reunião muito acalorada que houve por causa de umas eleições, foi há 6 anos, talvez. Foi há 3 e há 6. Mas há 3 foi mais a cuidado, porque até houve recurso para tribunais e tudo. Eu porque estava com a ideia que tinha sido para aí há 6 anos. O atual presidente, o Dr. Tomás Correia, tem sido fortemente criticado na comunicação social. Lembro-me de alguns artigos de opinião, nomeadamente de Daniel Oliveira e de um José João Tavares, do Público. Que responsabilidades é que têm sido imputadas ou que estão a ser imputadas ao Tomás Correia para que
de facto, haja este mal-estar no Montepio Geral. O Montepio, a Associação Mutualista, Montepio Geral, é uma Sim, associação... é que normalmente nós olhamos para o Montepio e esquecemos que por trás do Montepio, do banco, da parte financeira, está uma associação mutualista. A Associação Mutualista é o acionista. Detentor. É uma associação com mais de 100 anos de existência, é uma associação que tem mais de 600 mil associados e que, portanto, sempre se pautou por idoneidade, pelo prestígio e pela segurança. Desde os últimos meia dúzia de anos, há 8 anos, penso eu, que entrou para lá o senhor doutor Tomás Correia, que deixou de ser o banco, quer dizer, a associação credível, com ativos perfeitamente fiáveis, para servir para tudo quanto é jogo e objetivos que só ele sabe, não é? E deixou de dar resposta aos verdadeiros anseios dos associados da Associação Mutualista. Eu, que até estava com os meus 70 anos, já podia estar, era descansado, e entendi isto como um imperativo de consciência, atendendo à encruzilhada em que se encontra a Associação Mutualista. A Associação Mutualista é necessário salvaguardar as poupanças desses 600 mil associados. É necessário dar transparência dos seus ativos e criar condições para que, de facto, haja mutualismo, haja solidariedade e comece por haver, portanto, uma prática mais transparente, não é? E credível do que tem sido feito até agora. Portanto, dado que, por exemplo, a Associação Mutualista, 600 mil associados, por mês entram na Associação Mutualista, muita gente não tem a consciência disso, 1 milhão de euros de cotas de associados. Portanto, vejam lá o que é gerir uma entidade em que tem rendimento todos os meses 1 milhão de euros. Não é? Portanto, é preciso pôr esse dinheiro em algum lado, rentabilizá-lo. É muito atrativo. O que é que o Dr. Tomás Correia tem feito? Para já, tem criado aqueles devaneios e tem aplicado o dinheiro na Caixa Económica, e bem, não é? Porque é o banco da Associação Mutualista. Posso só acrescentar, para ligar àquilo que falávamos há bocado dos bancos, é que o Dr. Tomás Correia, a certa altura, começou portanto, a incorporar como se fosse um banco comercial, quer dizer, uma visão megalómana, e quis que o Banco Montepio fosse um banco como os outros, digamos, com clientes comerciais e industriais portanto, começou a esquecer o lado mutualista que tem a ver mais com o associado. Que é, de facto, a base da sua instalação e implementação no tecido. A criação é no sentido da solidariedade, socorro em situações complicadas da vida, ou quando se é mais jovem, ou quando se é mais velho, sei lá, apoio na saúde, apoio para obter residências, portanto, empréstimos para compra de residências. Agora até se está a trabalhar também o apoio para residências de estudantes, que é uma lacuna muito grande que há, quer em Lisboa, quer no Porto. Mas, por exemplo, é ver aquilo que todos os princípios estão distorcidos. Tem residências Montepio. Parece que o mais barato é 3 mil euros por mês. Quanto? Não, 1.900. 1.900. Se for um casal, vai para os 3 mil. Para os 3 mil euros. Hein? Mas onde é que está a solidariedade? Onde é que está? Quem é que tem dinheiro para pagar isso? Hein? Claro. Na maioria do povo português. Não quer dizer que seja residências para pobres. Não é para pobres, não é? Mas tem que haver critérios nisto, não é? Sim. E tem que haver alguma solidariedade. Uma disso deveria ser de encontro o facto de que as residências fossem para os seus associados, digo eu. Exatamente, mas não é. Aquilo está aberto a todos e poucos associados lá entram, não é? Pronto. Mas, por exemplo, o ativo da Associação Mutualista. Se calhar ainda vai buscar subsídio à Segurança Social. Mais de 60% do ativo da Associação Mutualista está posto no banco.
E o banco tem dado, perdeu quantos, 1.000 e não sei quantos milhões, nos últimos anos, não é? O que é que acontece? É que esse ativo da Associação Mutualista cada vez está mais depreciado, não é? Não, as perdas do Banco Montepio têm muito a ver com negócios, com a tal megalomania do Dr. Tomás Correia, que não descansou enquanto não comprou uma grande companhia de seguros e um grande banco, que foi o Finibanco. O Finibanco pagou 300 e tal milhões, um mau negócio quando tinha havido uma avaliação que lhe dava 100 e picos milhões. Menos 100 milhões. Uma das coisas que eu não compreendi bem, enquanto que a lista CIA que vocês apresenta no seu programa a evolução dos resultados ao longo dos últimos 6, 7 anos, 8 anos, não sei, desde 2010 até 2017, de prejuízos, embora com melhorias nos últimos anos. A ideia apresentada pela lista IA aponta para lucros ao longo desses mesmos 8 anos. O que é que se passa? Qual é a diferença? Não, foi a habilidade. Isso foi uma habilidade que ele fez neste... Explica melhor essa habilidade. É assim, portanto, tem a ver alguma o coisa Montepio é uma instituição de utilidade pública e portanto, é considerado também, tem o estatuto de IPSS e, portanto, não paga impostos tendo em conta os seus fins e, portanto, e ajuda, vocês verem. Tem a ver com o crédito fiscal, é isso que estás a dizer? Tem a ver, a certa altura, ele para, digamos, esconder os números negativos de capitais próprios, passavam a ser muitos, já ultrapassavam os 3 milhões, os 300 e tal milhões, e ele então teve uma ideia luminosa, deve ter pensado como no banco, porque inicialmente a administração do banco era a mesma administração da Associação Mutualista. Só houve uma separação quando, em 2015, o Banco de Portugal, face aos problemas que se estavam a colocar... Mas o Banco de Portugal ainda não tem qualquer o Banco de Portugal regulação sobre o Montepio Geral Banco. É sim, tem. O Banco de Portugal superintende completamente sobre a atividade da Caixa Económica Montepio Banco. O que não tem é sobre a Associação Mutualista. Da solidariedade. Pronto. E então, em 2015, houve a separação. O Dr. Tomás Correia e mais outros administradores foram considerados, digamos, foram impedidos de continuar na administração, porque não tinham cumprido uma série de determinadas regras, por exemplo, transferências monstruosas que houve para offshores e para Angola e para não sei o quê, que não foram devidamente comunicadas. Foi tirado um bocado a carteira de operação no setor financeiro. É retirada a idoneidade. Pronto. E então, o Dr. Tomás Correia e a sua equipe passou a ficar só com a Associação Mutualista e foi nomeada, indicado, pelo menos apontado pelo Banco de Portugal, o Dr. Félix Morgado e uma equipe. Mas o Dr. Tomás Correia e os seus administradores vogais continuaram a ganhar os mesmos salários que ganhavam principalmente quando geriam um banco. Portanto, os números conhecidos já há uns anos para cá são 30 mil por mês para o Dr. Tomás Correia e 24 mil por mês para cada um dos vogais. Com um cartão de crédito que atinge mais ou menos os mesmos valores, portanto, ele pode levar para casa 30 mil, são brutos, não é? Depois vai pagar impostos, mas isso todos nós também pagamos impostos. E ainda tem um cartão de crédito e depois ainda tem outras mordomias, Mercedes não sei quantos e motoristas. Pronto. Mas isso é uma coisa que nós, no nosso programa, nos propomos. Uma das medidas, logo das primeiras a tomar, é reduzir o nível salarial, porque uma associação mutualista que está ainda por cima com algumas dificuldades e a precisar de fazer algum saneamento financeiro, não pode ter ordenados principescos destes, não é? Mas todas estas coisas têm a cobertura
divina do Padre Melícias. O Padre Melícias, que é o Presidente da Assembleia Geral, dá cobertura a tudo isto, tem voto de pobreza, mas não pratica, não é? E é a grande cobertura do Dr. Tomás Correia, é o Padre Melícias. A Igreja devia tomar algumas providências, não é? Relativamente a isto. Mas a Igreja não foi agora também chamada para intervir por causa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Pois. Onde está o dinheiro dos jovens. Portanto, isto está tudo encruzilhado. Mas acabou por não ser concretizado. Não, aí politicamente começou a dar muito. A avaliação também tinha sido feita, era muito generosa para muito. Pois, mas o problema é que a Santa Casa inicialmente estava disponível para investir 200 milhões, é muito dinheiro. Sim. E a gente temos que aceitar. Mas era 10% do capital, ou seja, que a avaliação do Montepio seria para os 2 mil milhões. 2 mil milhões. Era 2 mil milhões, o que não corresponde digamos, à avaliação de mercado real, não é? Embora as ações do Montepio tenham subido, não é? Não, havia umas unidades de participação. Unidades de participação. Não tem subido. Ele emitiu aquilo, passado uns meses estavam a valer 50%. Não foi uns meses, aquilo começou a descer lentamente, mas chegou a um ponto que era uma unidade de participação no valor de €1 chegou a ser cotada a 0,48 ou a 0,47. Mas depois, de quando estava tão baixo, e quando se começou a falar da possibilidade de converter unidades de participação em ações, então aí houve uma procura, mas isso é um efeito psicológico, não era uma avaliação momentânea, não é? Exato. E mais, eu sei, como vos disse, eu estive a ver o vosso programa e vi que vocês têm uns apoios que vão desde a direita à esquerda, nomeadamente o Bacofex, Carvalho da Silva, Daniel Oliveira. Na nossa lista... Aliás, vocês têm uma lista muito heterogénea. Exato. Não, são pessoas que são mutualistas, não é? São mutualistas que estão preocupados com a atual situação da Associação Mutualista e gostariam de ver transparência e ver mais verdade naqueles ativos e na forma como é gerida. Quem é que apoia a lista A? Se formos ver, são os subsídios que o Dr. Tomás Correia tem. São os subsídios dependentes de Montepio. Que são, desculpa interromper, os artistas, portanto, cantores, músicos e eventualmente escritores, algum livro e pintores e assim, entidades ligadas às IPSS, por exemplo, um nome que aparece lá, que eu tenho uma consideração enorme pela senhora e pelo marido principalmente, que é a doutora Manuela Yanes, só que ela é presidente do Instituto de Apoio à Criança, e o Instituto de Apoio à Criança também é uma instituição que é subsidiada pelo Montepio, portanto, ela sentiu-se ali entalada, se calhar hoje, eu não sei se ela me está a ouvir, mas se calhar hoje já estará arrependida de ter dado a cara, assim como há outras pessoas que a gente já sabe que estão a fazer marcha atrás, mas quer dizer, o problema é que o Montepio, como gera muito dinheiro, por exemplo, estas instituições aqui a gente vê no Porto e nos concelhos limítrofes, aquelas carrinhas a dizer Montepio, e aquilo é uma regra que foi criada dentro do Montepio, que é quando na altura de se apresentar o IRS, nós podemos consignar 0,5% a uma instituição. O Montepio assumiu o compromisso que foi todo o dinheiro que receber por aquela via vai comprar carrinhas e vai oferecer a uma instituição. Portanto, a gente já verifica que a nível do país andam realmente muitas, mas até foi por essa... Eu já tive há uma coisa que ao longo dos anos, conhecendo um bocado o funcionamento do Montepio, é uma das coisas que me surpreendeu sempre, é que nunca houve uma imagem do Montepio que se tenha sido transmitida para o exterior de uma entidade, de uma instituição com esse espírito, o espírito de solidariedade. Ficamos sempre a conhecer só a parte financeira, digamos, o banco Porquê? Porque não gera interesse ou porque há aquela vontade, de facto, como dizia o Viriato, de separar e portanto,
e rentabilizar aquele património? Não, na sua gênese, Montepio era de facto uma instituição de solidariedade. Eu sei, o problema é que nunca se tem dado o enfoque nessa questão da solidariedade. Nos últimos 10 anos é que a deriva do enfoque. Dr. Tomás Correia começou precisamente aí. Esqueceu a parte de solidariedade e de resolução dos problemas às famílias e às pessoas, e passou a dar o foco todo dele a querer ser um banqueiro como os outros, querer ganhar nome na praça, querer ganhar muito dinheiro para digamos, prestígio da própria pessoa, e esquecendo Em detrimento das instituições. Agora, ficou por falar uma coisa que é, por que razão é que nós estamos juntos com pessoas? Porque temos pessoas que vão desde a esquerda até à direita. Quem vê o nosso programa vê o Dr. Bagão Félix a recomendar o voto em nós, vê o Dr. Eugênio Rosa, que é um conhecidíssimo militante do Partido Comunista, vê pessoas do PSD, o Dr. António Capucci, vê Helena Roseta. Quer dizer, nós conseguimos congregar realmente apoios de todo o espectro político, porque são pessoas que já se aperceberam que o Dr. Tomás Correia que enverdou por uma linha que é suicidária, porque isto continuar nas mãos dele corre o risco de dar um estouro. E, portanto, havia necessidade de reagir. Agora, nas eleições anteriores, há 3 anos atrás, a lista do Dr. Tomás Correia, que tem vindo a perder sucessivamente votos, ficou em 58%. E a razão de ser, porque é que nós nos juntamos, é que as listas que se lhe opunham, que eram essencialmente 3 listas, todas somadas, conseguiam ir até aos 40, 42 votos. Portanto, nós estamos a um pequeno passo de conseguir vencer e inverter a tendência das coisas. E por outro lado, este ano há uma lista B que são os dissidentes do Tomás Correia. Pois também vai fazer... Pode ajudar. Mas agora que estamos no processo de campanha eleitoral, o que é que e portanto é uma pergunta sacramental a quem anda nas lides eleitorais, o que é que se propõe fazer em prol do Montepio, para que Montepio ganhe enfoque nas questões não está no nosso programa, mas muito sinteticamente é imprescindível e urgente dar verdade ao Grupo Montepio. Temos de salvaguardar as poupanças dos associados, temos de rentabilizar essas poupanças e criar condições para haver mais solidariedade e para que seja praticado o verdadeiro mutualismo dentro da Associação Mutualista. E direcionar o foco mais para os produtos mutualistas. Possivelmente a gente gostaria de se libertar. Aliás, o Código Mutualista exige, não pode haver uma tão grande concentração de investimentos numa área ou numa entidade única. Portanto, vamos ter que pausadamente ir diminuindo o investimento no banco e nos seguros, e se calhar o ideal até seria desfazer-se da área dos seguros, porque a área mutualista, ao fim e ao cabo, acaba por ser um bocadinho concorrência entre a área seguradora e a área mutualista, e nós optamos estatutariamente, desde há muitos anos, pela via mutualista. Portanto, não faz sentido estarmos também a manter-nos na área seguradora, uma vez que elas são concorrentes. Aliás, a área seguradora esteve quase vendida aos chineses. Sim. Aliás, o Dr. Tomás Correia foi não sei quantas vezes à China para tratar disso. Só que depois parece que foi preso, lá o indivíduo estava o interlocutor e, portanto... Coisas que lhe acontecem na vida. Ora bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu vou dedicar este bocado de tempo para fazer uma nota relativamente a Gondomar. Posso só dizer uma coisa? Eu consegui saber que Gondomar tem 7.000 e tal associados mutualistas, mas aqui o Conselho Vizinho de Valongo tem mais 5.000 e tal. Portanto, potencialmente nós estaremos a falar para pessoas que são associadas do Montepio, e portanto resta-nos aconselhar às pessoas, para bem do Montepio, para bem de nós e de todos os associados, votem na lista C. Se tivesse o teu momento eleitoral. Exatamente. E agradecer. E agradecer à rádio. Primeiro queria agradecer ao Couto Lopes e ao Briato este momento que me concederam de falarmos um bocado
o que o Viriato tem ajudado ultimamente, com o Couto Lopes já não ouvi há uns anos, de falarmos um bocado de política, de economia, do setor financeiro e também de Montepio, que é sempre bom falarmos e trocarmos opiniões sobre esses temas. Eu queria aqui deixar para acabar o programa, a falar de uma nota que me apareceu recentemente, que é começar a ver, e acho que vai ser importante que se dê continuidade a isso, é a discussão sobre a linha do metro para Gondomar. Eu acho que temos que forçar, ajudar o Executivo da Câmara nesta batalha, que é trazer para Gondomar os acrescentos do metro que são bem necessários para a mobilidade no concelho. Muito boa noite, muito obrigado. Couto Lopes, Viriato, muito obrigado por estarem aqui comigo. E foi sempre um bom momento estarmos aqui juntos. Eu já não vi o Couto Lopes há uns anos lá. Exato. Boa noite.